Agora que nós já discutimos o básico sobre armazenamento e versionamento de código, é hora de começarmos a falar especificamente sobre o Git, quais ferramentas ele nos traz e os motivos que fazem dele um bom sistema de controle de versão. O Git é um sistema de controle de versão distribuído, gratuito e open source, que foi criado no ano de 2005 pelo Linus Torvalds. Eu acredito que você já tenha ouvido falar no Linus, pois ele é também o criador do kernel do Linux. Ele, inclusive, resolveu desenvolver o Git para usar como sistema de controle de versão no projeto do Linux, pois ele acreditava que nenhum dos sistemas de versionamento disponíveis na época atendiam bem às necessidades de um projeto do tamanho do Linux. Bem, eu mencionei que o Git é um sistema distribuído. Para a gente entender corretamente o que é um sistema distribuído, antes a gente precisa conhecer o modelo cliente-servidor. Esse modelo é implementado por alguns outros sistemas de controle de versão populares, como o SVN e o CVS. A ideia principal dele é que existe um servidor central que mantém o sistema de controle de versão e o repositório, e que existem clientes desse servidor, que são na verdade os desenvolvedores. Nesse modelo, todo o histórico de alterações dos arquivos permanece no servidor, todas as versões do projeto ficam no servidor, e nos computadores dos desenvolvedores existe apenas uma cópia local dos arquivos em que o programador está trabalhando naquele momento. Caso o programador precise, por exemplo, acessar uma versão mais antiga do projeto ou consultar quem fez uma determinada mudança, ele precisa se comunicar com o servidor para obter essa informação. Para fazer um commit, por exemplo, também é necessário se conectar com o servidor. Então, esse modelo torna o trabalho muito dependente de uma conexão entre cliente e servidor. Além disso, como a maioria das operações são executadas remotamente, já que é necessário essa conexão com o servidor, as operações se tornam relativamente lentas e tornam o trabalho do programador menos produtivo. O Git, por sua vez, implementa um modelo distribuído, que tem algumas diferenças fundamentais em relação ao que nós acabamos de ver. No modelo distribuído, o programador possui no seu computador uma cópia integral do repositório, ou seja, ele possui todas as versões do projeto, todo o histórico de mudanças e os detalhes de todas as alterações que já aconteceram nos arquivos. Nós chamamos isso de repositório local. Então, enquanto no modelo cliente-servidor existia apenas um repositório, no modelo distribuído existe um repositório local na máquina de cada membro da equipe de desenvolvimento. Além disso, ainda existe um repositório central, que fica em um servidor remoto e serve como ponto comum para onde todos os programadores da equipe enviam seus códigos finalizados. Como existe uma cópia local do repositório, a grande maioria das operações são realizadas localmente, sem a necessidade de uma conexão com o servidor através da internet, e isso torna as operações muito rápidas e o trabalho mais produtivo. Por exemplo, para consultar o histórico de mudanças dos arquivos, não é necessário mais uma conexão com o repositório central. Caso o programador queira acessar uma versão diferente do projeto, ele também não precisa de comunicação com o servidor remoto, pois todos esses dados também estão disponíveis no seu repositório local. O envio de um commit também é diferente nesse modelo, pois o commit é enviado para o repositório local, que fica na própria máquina do desenvolvedor. Para enviar as mudanças para o repositório central, após fazer esse commit localmente, é necessário realizar uma operação chamada push. O mais importante agora é você absorver que o Git segue o modelo distribuído, ou seja, existem múltiplos repositórios independentes que são backups completos do repositório central. Olha só que interessante! Essa independência entre os repositórios permite que um desenvolvedor pegue códigos diretamente do repositório existente na máquina de outro membro da equipe, sem precisar que esse colega tenha enviado esses códigos para o repositório central. É claro que essa é uma característica avançada do Git, e se você vai acabar usando isso ou não, depende do processo de trabalho da sua equipe. O Git é um dos sistemas de versionamento mais rápidos do mercado, e o principal motivo dessa velocidade é o fato de a maioria das operações serem realizadas localmente, no repositório local. Como discutimos agora há pouco quando falávamos do modelo distribuído, somente em algumas operações específicas é necessário que o Git interaja com o repositório central, através da internet. No Git, cada arquivo do repositório pode estar em 3 estados possíveis.
Quando qualquer alteração é realizada em um arquivo, ele automaticamente entra no estado modified. Por exemplo, em um determinado arquivo chamado brownie.txt, que está em um repositório, ao mudarmos um dos ingredientes e salvarmos o arquivo, o Git vai colocar esse arquivo no estado modified, que indica que houve uma alteração. O Git gerencia internamente esse processo, e na maior parte do tempo você não precisa se preocupar com o estado de cada arquivo. O próximo estado recebe o nome de Staged, e a gente vai entender agora o que ele significa. Imagine que nós fizemos modificações em 3 arquivos do projeto. Assim, esses 3 arquivos estão no estado Modified, que nós acabamos de ver. Antes de você enviar um commit para o repositório, ou seja, antes que essas modificações sejam enviadas para o sistema de controle de versão, nós precisamos indicar para o Git quais arquivos nós gostaríamos de enviar. Para isso, o Git possui um controle de quais arquivos estão marcados para serem commitados, e é como se ele tivesse uma área onde ele mantém esses arquivos. Então, por exemplo, nós poderíamos criar um commit enviando apenas o arquivo 1. Para fazer isso, nós precisamos usar um comando que indica para o Git que o arquivo 1 deve ser incluído no próximo commit. Dessa forma, esse arquivo deixa o estado modified e passa para o estado staged. Essas duas estruturas de dados que estamos representando nesse diagrama como 2 áreas diferentes recebem nomes específicos. A primeira, onde ficam os arquivos no estado modificado, recebe o nome de workspace. A segunda, onde ficam os arquivos marcados para commit, é chamada de index. O terceiro estado é chamado de committed e é bem mais simples de entender do que o staged. O arquivo está nesse estado quando ele não possui nenhuma alteração que ainda não está no repositório. Ou seja, todos os arquivos puxados do repositório e não modificados ficam nesse estado. Arquivos modificados e que já tiveram as mudanças commitadas também ficam no estado committed. Então, para resumirmos isso tudo que conversamos sobre os estados dos arquivos, vamos ver esse diagrama. Cada arquivo pode estar em um dos 3 estados possíveis que estão ali indicados à direita: Modified, Staged ou Committed. Existem também 3 áreas que estão associadas a esses estados, que são Workspace, para arquivos modificados, Index, para arquivos marcados para serem commitados, e o repositório para os arquivos que estão devidamente commitados. Antes de encerrarmos esse vídeo, eu gostaria de ressaltar a importância dessa ferramenta no mercado. Hoje, as maiores empresas de tecnologia do mundo utilizam e reconhecem o Git como um dos melhores sistemas de controle de versão existentes. Além disso, o Git é muito utilizado pela comunidade que desenvolve software livre e de código aberto, além de ser uma ferramenta essencial em grande parte das pequenas e médias empresas que desenvolvem software. Então, se você deseja realmente seguir pelo caminho da programação, é fundamental que você saiba usar um sistema de controle de versão e o Git é uma ótima escolha para esse momento. No próximo vídeo, nós vamos começar a colocar a mão na massa e iremos fazer várias demonstrações com o Git para vermos na prática tudo isso que a gente acabou de discutir.